Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanha, no vídeo de hoje nós queremos tratar acerca da carta de Paulo a Filemon, a segunda parte. Mas antes, inscreva-se no canal, se puder compartilhe também esse vídeo, os demais vídeos, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Acione também o sino para você receber toda semana esses vídeos. Então hoje nós vamos falar vou me deter apenas no versículo de número 11 desta carta tão breve, com apenas um capítulo e 25 versículos. Mas a brevidade, ela não é impeditivo para que se aprenda como tratar as pessoas menos favorecidas. E Paulo, no versículo de número 11, ele diz assim, quando ele descreve essa carta para Filemon: ele se reportando a Onésimo, que era o escravo, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu chamo bastante a atenção a importância que Paulo deu a esse escravo, contextualizando. Filemon era proprietário de um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, ele residia em Colosso, na cidade de Colosso, juntamente com seu dono. E determinado dia ele fugiu dessa cidade, fugiu do seu dono. E o texto nos dá a informação de que parece que ele defraudou algum bem do seu senhor. Além de fugir, de cometer esse ato, esse delito de fugir, porque ele tinha uma propriedade, ele tinha um dono, melhor dizendo, a propriedade dele era de Filemon, e ele então fugiu, e nos parece, pelos os indicativos do texto, que ele havia defraudado algo do seu senhor, que era Filemon. E esse escravo ele foi parar em Roma. E em Roma, quem estava preso era o apóstolo Paulo. Na sua primeira prisão, no capítulo 28 de Atos, descreve esses fatos. E ali Filemon foi estar com o apóstolo Paulo. Onésimo foi estar com o apóstolo Paulo. E ali Paulo o evangelizou. Paulo falou das grandezas do evangelho, da riqueza do evangelho. Esse evangelho que, quando chega no coração do homem, transforma o homem. E ele passa de uma velha criatura a uma nova criatura. Você que já foi transformado, você sabe disso. Você vivia no mundo de trevas, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Não só desagradam a Deus, mas desagradam as pessoas de bem. E normalmente a pessoa que está longe de Cristo, ela não só desagrada a Deus, mas ela desagrada a esposa, desagrada o esposo, desagrada os filhos, o patrão, os vizinhos. E esse homem chamado Onésimo, ele fugiu e foi parar justamente onde estava o apóstolo Paulo. E Paulo, ali mesmo preso, falou das verdades do Evangelho de Cristo que transforma o homem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João escreveu isso no capítulo 8 de João. E Onésimo, ele foi liberto. Cristo alcançou o seu coração através da ministração do apóstolo Paulo. E Paulo, então, escreveu para Filemon, e Onésimo, quando ele saísse daquela prisão, ele iria conduzir essa carta e, ao mesmo tempo, iria se apresentar para o seu dono, seu antigo dono. E Paulo escreveu dizendo, olha, este homem era inútil, mas agora ele é útil. Porque Cristo entrou na vida dele, e quando Cristo entra na vida de uma pessoa,
essa pessoa que era inútil, sem valor, sem destino, ela se torna uma pessoa útil. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que Cristo nos transformou. Nós somos agora criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Queridos, o que nos chama a atenção aqui é o amor de Paulo em favor de Onésimo. É uma demonstração do propósito do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, Paulo se assemelhou ao que Cristo fez. Nós não tínhamos valor, mas Cristo morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E aqui Paulo, ele se propõe agora a pagar uma dívida que não era sua. A dívida era do escravo. Ele tinha que pagar essa dívida. Mas Paulo assumiu a sua dívida. Assim como Cristo assumiu a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Queridos, o mais importante é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Desse modo, Paulo, ao se importar com Filemon, confirma porque de fato se dizia imitador de Cristo. Como ele disse lá em 1 Coríntios 11, 1. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, fazendo bem para Onésimo, ele estava imitando a Cristo, que fez o bem para nos alcançar. Alguém sem valor, alguém inútil, como eu, como você. Porque quem está fora de Cristo, qual é a sua utilidade? Porque Deus é bom e o homem é mau. Que bondade há no homem? O homem que devasta a natureza, o homem que mata o seu próximo, o homem que abandona os seus filhos, a mulher que aborta o seu filho que está no ventre. Onde está a bondade do homem? Mas mesmo assim, nós que éramos inúteis, Deus nos tornou úteis para que nós pudéssemos também abençoar outras pessoas. Quando Deus ele chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele disse: olha, eu te abençoo, mas seja você também uma bênção. Ou seja, Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, de um lugar idólatra, e Deus transformou agora, ou seja, no texto, quando ele chama Abraão, Abraão era inútil e Deus o transforma numa pessoa útil, para que ele se tornasse bênção na vida de muitas pessoas. E de fato ele foi bênção no passado, no presente e no futuro. Essas bênçãos da fé de Abraão, que creu em Deus, foi transmitida para cada um de nós. E Paulo, ele começa a demonstrar o que Abraão fez, o que Cristo fez. Ele se tornou também um modelo. E ele diz: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nessa brevidade de carta possamos também tirar lições e aprender também a fazer o bem, não importa a quem. Porque se Cristo nos transformou, nós precisamos dizer isso para as pessoas, que o Evangelho de Cristo transforma a vida. Basta você crer com o coração e confessar com a boca, como Onésimo fez, e você será salvo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.